Olá pessoal, sou a professora Emília Parente, vim aqui para explicar um dos termos essenciais da oração. Estou falando do sujeito e as suas classificações, né? Os tipos de sujeito. E para a gente só relembrar, quando eu estou falando aqui de função, né, no caso do sujeito e a sua classificação, eu tenho que lembrar que eu estou falando da sintaxe da oração. Então, existem termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Hoje o nosso foco será sujeito, mas vamos só relembrar aqui que os termos essenciais da oração nós temos sujeito e, respectivamente, nós temos predicado, que será assunto para um outro vídeo. Nós temos termos que são chamados de integrantes da oração. Nós temos que lembrar, né? Aqui no caso, complementos verbais, complementos nominais e agente da passiva, né? Importante relembrar vozes verbais para lembrar que tipo de voz passiva, se é analítica ou sintética, é um assunto também para uma outra aula. Nós temos dois termos essenciais, três termos integrantes e três termos, né? Termos acessórios da oração. Quais são os termos acessórios? Uma das dicas é que esses termos começam com A, né? Então a gente vai lembrando aqui. Nós temos aposto, que é um termo que tem um valor, né? O aposto de resumir, recapitular, especificar, enumerar e por aí vai. Nós temos o outro termo, lembrando aqui que todos começam com A, vou até colocar aqui o outro A. Nós temos um outro termo que exprime circunstâncias de tempo, lugar, dúvida, modo, negação, intensidade, meio, instrumento, assunto, estou falando do adjunto adverbial, né? Tudo começa com A. E tem um outro termo que tem um valor de adjetivo, que ele vem junto ao nome com o propósito de especificar, de melhor caracterizar. Eu tô falando do termo que é chamado de adjunto adnominal. Só para relembrar, estou falando aqui dos termos da oração e a base dessa análise sintática, vale sempre ressaltar que eu estou falando também a respeito da categoria dos verbos. É por meio dos verbos, né, uma categoria regular da língua portuguesa, né? Lá no nível da morfologia, entre as 10 categorias, nós temos o verbo, que é a base da análise sintática. Há verbos que vão exprimir noção de ação praticada, são os verbos nocionais, verbos de ligação que ligarão o sujeito ao seu estado ou característica, são os verbos não nocionais. Há aqueles verbos, né, que são famosinhos em prova, eu tô falando dos verbos impessoais. Exemplo, né, o próprio prefixo in está dizendo que é uma negação, né, que não é atribuída àquela ação, àquela situação representada dentro de um contexto por uma pessoa do discurso. Não existe ali uma correlação com nenhum dos pronomes pessoais, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Por exemplo, verbos que indicam fenômeno da natureza, uma ideia de situação de fenômeno climático, tempo transcorrido, por exemplo, faz 10 anos que não temos um bom inverno, choveu, né? Nevou, trovejou, e o verbo haver, quando indica existir, ocorrer, também é um verbo, né, impessoal. Então são esses tipos de verbo que geralmente quando aparecem em prova trazem ali alguma pegadinha. Então a base da análise sintática, que nós chamamos de sintaxe da oração ou sintaxe ou sintaxe, é indiferente essa pronúncia, mas o que é interessante é você lembrar o seguinte, que existem categorias de palavras, classes gramaticais, né? Classe de palavra, mesma coisa, na morfologia, que trabalha com a questão da classificação, da estrutura, né? Da categorização dessas 10 classes. E o verbo é categoria básica para análise dos termos essenciais, integrantes ou acessórios. Você pode me perguntar, professora Emília, mas por que o verbo é a base? Porque eu posso chamar, por exemplo, numa situação comunicativa, alguém disse assim, ó, dentro de um sintagma nominal, fogo, né? Aqui com exclamação, fogo. E todo mundo corre dentro de um contexto comunicativo. Alguém sai gritando fogo. Então, essa palavra fogo, que é um sintagma nominal, nós temos aqui uma frase de base nominal
que tem um significado, mas eu não posso chamar esse sintagma aqui, né, de oração. Por quê? Para ser oração é necessário existir verbo. Então, por exemplo, dentro de um contexto do trânsito, você encontra aí uma placa, né? Uma placa de sinalização aí no trânsito que tem lá, aparece, né? Eu sou péssima para desenhar, mas a intenção é que vale. Aparece lá uma placa numa via que não é a sua preferencial e tem lá a palavra pare. Essa palavra pare, que é um sintagma verbal, ela por si só ela já constitui uma frase verbal e eu posso chamar também de oração, porque existe aqui um verbo dentro de um contexto comunicativo que faz sentido. Para a gente relembrar o que é frase, oração e período, não é somente existir ali um emaranhado, né, ou palavras jogadas de qualquer forma. Deve haver um sentido e um propósito comunicativo. E aqui vale o lembrete que todo texto carrega um propósito comunicativo e sempre que você estiver diante de uma leitura, diante de uma realização ali de simulado, de treino ou de prova, certame oficial de qualquer natureza, é importante que você lembre, existe um texto, existe um contexto que é a situação comunicativa e existe ali dentro daquele texto uma intenção. Quem escreve, escreve para alguém ler. Então, quem produz discurso com uma intenção comunicativa. E é importante sempre revisar esses conceitos antes de qualquer, né, definição ou revisão de gramática puramente gramatical. Todas as vezes que nós estivermos realizando esse tipo de revisão com base nos termos essenciais, integrantes ou acessórios da oração, o verbo será uma categoria sempre lembrada. Isso é muito importante. Verbo, a sua transitividade, se o verbo é intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo, se é um verbo de ligação, tudo isso é importante para ser considerado dentro de um contexto comunicativo. Então vem comigo acompanhar aqui alguns exemplos falando, né, desse termo essencial que é o sujeito, e aí já vai, né, um lembrete. Toda oração possui predicado. Por quê? Porque toda oração possui verbo, mas nem toda oração possui sujeito. Mesmo assim, tanto o sujeito como o predicado são considerados termos essenciais da oração. O que a professora Emília quer dizer com isso? Que mesmo quando o sujeito não estiver lá, quando não existir sujeito, você precisará classificar aquele sujeito como o quê? Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Então vamos aqui, meu povo, revisar um pouquinho quais são, né, as classificações e os tipos de sujeito. O sujeito, primeiro eu tenho que lembrar o seguinte, o sujeito ele pode ser aquele termo, né? Aquele termo que exprime uma noção de que praticou a ação, né? Então ele pode ser aquele que pratica a ação, ele pode ser aquele que sofre a ação, ele pode ser aquele que pratica e sofre a ação. No caso, quando nós temos a ideia, né, de voz reflexiva, por exemplo, a professora penteou-se antes de ministrar a aula, né? Alguém, fulano, maquiou-se, banhou-se, né? Então, essa ideia dessa voz reflexiva está dizendo o seguinte, que o sujeito pratica e sofre, né? A professora banhou a si mesma, a si própria. A professora maquiou a si própria. Então, essa relação, né, dessa voz reflexiva indica que alguém praticou e sofreu a ação de forma ali mútua, né, de forma simultânea. Então, o sujeito pode ser aquele que pratica a ação, nós temos uma ideia de voz ativa, pode ser aquele que sofre a ação, voz passiva, pode ser aquele que pratica e sofre a ação, quando nós temos uma voz reflexiva. Lembrando que essa voz reflexiva, ela também pode fazer uma correlação com mais de um sujeito. De repente, eu digo o seguinte, professora e aluno cumprimentaram-se ao finalizar a aula. Então, esse cumprimentaram, está dizendo que ambos ali, tanto cumprimentou como foi cumprimentado. E foi uma relação ali mútua, né? De saudação. Então, nesse caso, tem uma voz reflexiva
recíproca. Eu sei que são muitas informações de antemão, mas eu quero fazer aqui alguns lembretes com base em exemplos bem práticos para que a gente possa revisar esse assunto que é das séries, né, da educação básica, Fundamental 1, Fundamental 2, isso é importante para a gente revisar e de repente você diz assim, poxa, se eu tivesse pensado por essa perspectiva, tivesse analisado dessa forma, talvez o conteúdo fosse mais fácil para o meu entendimento. Então vem aqui comigo para os exemplos. O sujeito é chamado de sujeito simples ou sujeito determinado simples. Algumas bancas trabalham com o termo sujeito determinado, vou até anotar aqui, né, para que você possa ir conferir depois. Determinado simples, determinado composto. Professora Emília, por que algumas gramáticas chamam sujeito simples e outras sujeito determinado simples, determinado composto? Essa nomenclatura, ela é indiferente. O que vale ressaltar é que se o sujeito, ele traz esse nome determinado, é porque ele está explícito na sentença, mas não tem nenhum problema chamar sujeito simples ou sujeito determinado simples, sujeito composto ou sujeito determinado composto. Então vamos lá, o sujeito, ele é determinado simples quando ele possui, eu vou até anotar aqui ao lado para que vocês possam aí acompanhar, quando ele possui um núcleo, independentemente desse núcleo ser singular ou plural. O que é esse núcleo? É a parte mais significativa. Professora, como é que eu localizo o sujeito? O primeiro bizu é o seguinte, nós temos a categoria do verbo, você precisa necessariamente perguntar o verbo, isso aqui, ó, quem é que? Quem é que ou que é que? Isso também é indiferente. Quando eu pergunto o seguinte, ó, localizei verbo aqui, ó. Quem é que foi aprovado? A resposta que eu tenho é o candidato. Você percebe que esse O aqui é um artigo, é um determinante, um artigo definido masculino que acompanha o substantivo candidato. Estou falando aqui pela ótica da morfologia. Agora, em função sintática, esse artigo aqui nós chamamos de adjunto adnominal. É um termo que vem junto para especificar o substantivo. Então, quando eu pergunto quem é que foi aprovado, nós temos aqui o candidato, tudo isso é sujeito, porém o núcleo, nós temos aqui essa parte significativa, candidato. Então, nós temos aqui um núcleo, corresponde a um sujeito determinado simples, ou sujeito simples, já que ele está explícito. Professora, mas se numa situação nós tivéssemos a seguinte reescritura, os candidatos foram aprovados. Perceba o seguinte, eu pergunto, localizei aqui, pergunto ao verbo, quem é que foi aprovado? Os candidatos, tudo isso aqui, né? E como núcleo, candidatos. Professora Emília, candidatos aqui está no plural. Aí eu digo assim, é indiferente, singular ou plural. O que é que constitui um sujeito simples? É que ele possua apenas um núcleo, mesmo que seja singular ou plural, se tem um núcleo sujeito determinado simples. Espero que você tenha entendido para que a gente possa agora avançar. Sujeito determinado composto, eu já entendi e eu vou aqui grifar todos os verbos das demais sentenças. Eu tenho aqui, ó, foram aprovados, eu tenho aqui estudei, estudou, faz, e bem aqui eu tenho assim, ó, estudar, né? Estudar, que é uma forma nominal, depois eu tenho aqui, né, são, beleza? Grifamos todos os verbos, isso é muito importante porque é a base da análise sintática. Então vamos lá, eu localizei verbo, eu pergunto, quem é que foi aprovado? Olha aqui como a concordância, já que o preceito de regra geral de concordância é a seguinte, o verbo deverá concordar com o seu sujeito. Se eu tenho aqui, ó, foram aprovados, já tá me dando uma ideia de plural, tá me dando a ideia de que mais de uma pessoa foi aprovada. Então vamos lá, eu digo assim, quem é que foi aprovado? Separei aqui, né? Foi aprovado somente Ana? Não, Ana e Pedro. Eu tenho dois núcleos. Então, a partir, anote aí, se nós tivermos, vou colocar aqui em vermelho para destacar, o que é um sujeito determinado
composto, sujeito composto, é aquele que eu posso grifar, localizar e quando possui 2 ou mais núcleos. Sujeito, portanto, determinado composto. Localizei verbo, fiz a pergunta. Sujeito oculto, desinencial, ele pode ser chamado também de implícito. Elíptico, porque elíptico? Porque elipse é uma omissão, lá nas figuras, né? Chamamos de elipse uma omissão de fácil compreensão. Eu posso chamar esse tipo de sujeito aqui oculto, desinencial, elíptico, implícito ou subentendido, mas é a mesma coisa. Uma técnica, né? Uma dica, sempre é você relembrar que para esse sujeito oculto, para não confundir com indeterminado, nós temos a correlação de primeira pessoa ou do singular eu, primeira pessoa do plural nós, é a possibilidade de um sujeito oculto. Só que essa pessoa, primeira pessoa do singular eu ou primeira pessoa do plural nós, não estará explícita, porque se estiver explícita já vai ser um sujeito, né, que pode ser simples ou composto. Vou mostrar aqui uma situação. Eu tenho o seguinte, ó. Estudei durante madrugadas. Estudei mesmo. Tem gente aí que vai dizer que foi sorte, mas você sabe o quanto que você batalha aí todos os dias ou na rotina, né? Na sua rotina, na sua organização de preparação. Então, estudei durante madrugadas. Quem é que estudou? Poxa, tô lembrando aqui. Existe uma correlação das pessoas do discurso, pronomes, que são os pronomes pessoais do caso reto, né? Nós temos eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. O que é que eu tô querendo dizer aqui? Eu, tu, ele, primeira, segunda pessoa e terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, né? Isso aqui você viu desde das séries iniciais, né? Que precisou relembrar o que era categoria, né? E aí fazer as correlações. Então, vamos lá. Quando eu digo assim, ó, estudei durante madrugadas, quem é que estudou? Na correlação do eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, olha, só pode ser o quê? Eu. Só que não está explícito, mas eu consigo retomar pela desinência. Número pessoal, estudei só concorda com a primeira pessoa do singular, portanto, sujeito oculto, desinencial, elíptico, subentendido, implícito. Professora Emília, se não fosse estudei, se fosse, por exemplo, estudamos. Estudamos durante madrugadas, nós estudamos, né? Se não tá lá explícito nós, eu consigo perceber pelo emprego do verbo, então também tá tudo certo, sujeito, oculto, desinencial, elíptico, subentendido, implícito, para que você não perca nenhuma questão. Para não confundir, eu vou mostrar aqui uma situação que às vezes aparece em prova, né? E aí nós precisamos retomar para que você não perca. Eu vou só apagar aqui por questão de espaço, espero que tenha ficado aí já compreendido essa ideia. Eu vou mostrar aqui uma situação. Numa situação de prova tem assim, ó, nós estudamos muito, nós batalhamos muito. Se esse nós, eu pergunto, quem é que estudamos muito? Nós. Se esse nós aqui está explícito, olha a confusão. Tá explícito? Quem é que estudou? Nós estudamos. Então, esse sujeito aqui, ele não é oculto. Tá explícito, ele é um sujeito determinado o quê? Simples, não confunda. Apareceu, eu consigo perceber pelo pronome quem é esse sujeito, então nesse caso aqui é um sujeito determinado simples. Não apareceu, tem lá, estudei durante madrugadas, estudamos durante madrugadas. Eu consigo perceber, né, por uma relação de elipse, que é uma omissão de fácil compreensão, tá ok, sujeito oculto, desinencial. Agora vamos aqui perceber a distinção, né, do sujeito ser oculto, elíptico ou do sujeito indeterminado. Observe esse prefixo in. Esse prefixo in, na língua portuguesa, ele quer dizer o quê? Não. Então, o sujeito indeterminado é aquele que eu não consigo dizer exatamente quem é. Então, eu digo assim, ó, estudou muito. Aí eu pergunto assim, quem é que estudou muito? Pode ter sido, né, na correlação, ele estudou muito,
ela estudou muito, alguém estudou muito. Eu consigo dizer quem é? Eu não consigo dizer quem é. Então, nesse caso, o sujeito é indeterminado. Uma pegadinha sempre de prova, né, para confundir, vai ser assunto de um outro momento, é a questão da partícula se. Quando alguém diz assim, por exemplo, ó, precisa-se de funcionários para aquela obra, né? Então, precisa-se de funcionários. Quem é que precisa? Olha aqui o bizu, pega esse se, coloca antes, alguém precisa de funcionários, né? Então, esse verbo precisar, ele é um verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de, alguém precisa de funcionários. Nesse caso aqui, esse se é o famosinho que? Essa partícula se é índice, anote aí por gentileza, índice de indeterminação do sujeito, ou seja, o sujeito aqui é indeterminado. E como é que isso aqui aparece em prova? Geralmente aparece esse se como índice de indeterminação para alguém confundir, às vezes, com o se do verbo pronominal, que é o caso, por exemplo, arrependeu-se, queixou-se, suicidou-se, aqueles verbos que essencialmente já trazem o pronome se. Ou para fazer aquela confusão do se como pronome apassivador. Quando eu digo assim, por exemplo, a professora comprou livros. Se eu disser assim, ó, compraram-se livros, é o mesmo que dizer livros foram comprados. Então, nesse caso do se, que o verbo comprar ali tem uma outra transitividade do precisar, nesse caso do compraram-se livros, livros é sujeito passivo, né? Livros foram comprados e que vai ser um assunto para vozes verbais que geralmente traz aí, né, em situações de prova para que o candidato confunda o que é PIV, parte integrante do verbo, que são os pronomes, né, dos verbos que já são pronominais, índice de indeterminação do sujeito ou se como pronome apassivador é o que mais cai para o candidato confundir. Agora vamos só observar o seguinte, eu não sei quem foi, alguém estudou muito, pode ter sido ele, pode ter sido ela, indeterminado. Alguém precisa de funcionários, né? Então, quem é esse alguém? Não sei, pela sentença que eu não consigo identificar, então também será um sujeito indeterminado. Cuidado que a correlação desse aqui, diferente do anterior, será a correlação de terceira pessoa, ou do singular, ou terceira pessoa do plural. Mais uma vez, se tiver assim, ó, eles estudaram muito, se eu tiver eles estudaram muito, nesse caso aqui eu terei um sujeito determinado simples, porque apareceu eles bem aqui. Se eu consigo localizar na sentença, não será indeterminado, não será oculto, beleza? Agora vamos falar aqui do sujeito inexistente. Olha aqui o prefixo in, né? Mais uma vez, não existe, tem que revisar aí quais são os verbos impessoais. Quando alguém diz assim, ó, faz calor em Quixadá. Poxa, faz calor em Quixadá, ou uma situação que alguém diz assim, choveu, nevou, né? Ou uma relação de tempo transcorrido, ou uma relação do verbo haver quando indica existir, quando indica ocorrência. Então, o tempo que passa faz 10 anos, ninguém deve escrever, né, de forma ali, numa avaliação, deve evitar ao máximo alguém, por exemplo, que leva aquele costume, né, fazem 5 anos que não o vejo. Não, se o tempo passou, a gente não vai concordar com essa relação. Faz 5 anos. Professora Emília, se fizer 10, eu digo faz 10 anos, né? Porque esse verbo fazer, quando ele indicar uma ideia de tempo transcorrido e não numa ideia de executar, que é um critério de pessoalidade, então esse verbo fazer também não concorda, porque ele será o quê? Impessoal. Então, faz calor em Quixadá, choveu, nevou, faz 10 anos que não temos um bom inverno e por aí vai, são sujeitos inexistentes. Ou a gente pode classificar como, né, aquela famosa oração sem sujeito OSS. E por fim, nós temos também, né, a classificação do sujeito oracional. Você que está estudando deve ter lembrado, né,
ou vai pesquisar quando nós temos as orações subordinadas substantivas. Naquele caso famosinho lá, né? Da oração subordinada substantiva subjetiva. O que é isso? Nós temos uma oração, uma forma verbal que funciona sintaticamente como sujeito. E aí tem um macete bem prático para que você não erre essa situação de sujeito oracional, né? Estudar é amargo, não é verdade? Estudar português mais ainda, né? Ame ou odeie, mas você precisa de português para ser aprovado, Estudar é amargo, mas seus frutos são doces. Eu posso dizer o seguinte, que esse estudar aqui é uma forma nominal do infinitivo. Portanto, eu posso dizer o seguinte, que é amargo, mas seus frutos são doces? Eu posso dizer assim, ó, isto é amargo, mas seus frutos são doces. Nós temos aqui, então, nesse caso aqui, uma oração com valor de sujeito, que é o famoso sujeito oracional. Vamos só aqui recapitular. O sujeito pode ser aquele que pratica ação, que sofre ação, que pratica e sofre ação. Pode ser aquele que é feito, né, no caso, uma declaração a seu respeito, como é o caso dos verbos de ligação, quando eu digo assim, ó, o candidato é dedicado. Então, esse verbo ser aí, que é um verbo não nocional, é um verbo de ligação, não está indicando que o candidato praticou, sofreu a ação, estou apenas fazendo uma declaração. Eu posso fazer uma declaração sobre o sujeito, posso indicar que ele pratica a ação, que ele sofre a ação, que ele pratica e sofre a ação. Quanto à classificação, sujeito é um termo essencial da oração, fizemos aqui o checklist. O outro termo essencial é para um próximo vídeo, que é o predicado, e também depende, né, da classificação dos tipos de verbo para que a gente possa revisar em sua totalidade se é um predicado verbal, nominal ou verbo nominal. O sujeito tem como classificação determinado simples, que possui apenas um núcleo, uma parte significativa, que está explícito. Pode ser considerado sujeito composto quando tem dois núcleos ou mais como parte significativa. O sujeito será oculto, desinencial, elíptico, implícito, subentendido, quando eu consigo retomar pela desinência do verbo qual é a pessoa do discurso, primeira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural. O sujeito será indeterminado quando a sua correlação for com a terceira pessoa, singular ou plural, e que não houver, né, de forma explícita, tá certo? A sua presença na sentença. O sujeito será inexistente quando houver dentro de uma sentença situações, né, em que nós possamos perceber de fato os verbos que têm esse caráter de impessoalidade, fenômeno da natureza, fenômeno climático, tempo transcorrido, o verbo haver em suas considerações relacionadas a existir, ocorrer, tempo transcorrido com o verbo fazer, por exemplo. Então, e o sujeito será oracional quando nós pudermos, né, destacar e trocar por isto, né, dá certo aí quando formos também fazer uma análise do período composto por subordinação. Espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça sua inscrição, sugira por meio dos comentários novos assuntos, siga lá o @profparente no Instagram também, que é uma forma de comunicação. Espero ter sido útil nesse momento. Então, continue estudando e não desista de português. Até a próxima!